Muito bom dia, pessoal. Muita paz, muita alegria para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao seu Anésio e a dona Isaura pelo convite a vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Como ele falou, meu nome é Luiz, e Luiz nunca vem sozinho. Ou é Luiz alguma coisa, ou é alguma coisa Luiz. No meu caso é Luiz Geraldo, nome de dois tios. Um por parte da minha mãe e outro por parte do meu pai. E estou aqui, então, a convite da casa, para falar alguma coisa para vocês. O seu Anésio sempre fala aqui na frente que muitas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez ou estão iniciando esse contato com o Espiritismo. Então, sobre o tema que nós vamos falar hoje, é interessante que a gente faça uma pequena revisão sobre o que é o Espiritismo e como ele se apresenta. O Espiritismo, ele foi iniciado por Allan Kardec em 1857. O livro básico é o Livro dos Espíritos, e esse livro, muita gente sabe que ele existe, mas não sabe como ele se apresenta. Essa fotografia é da quarta edição francesa, que é a edição completa. O primeiro Livro dos Espíritos, editado em 1857, tinha pouco mais de 500 questões. Essa edição já é a quarta edição, com 1019 questões. Como se divide esse livro? Ele se divide em 4 partes. A primeira parte fala de Deus, fala da origem do universo. Eu vou mostrar a abrangência que tem esse livro para depois falar do tema que nós vamos apresentar hoje. Origem do universo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Ou seja, da onde nós viemos? Qual é a origem da vida? Segunda parte fala do mundo espiritual. Além dos mundos que existem, que são visíveis, existem também uma outra dimensão. E nessa segunda parte, Kardec abrange os espíritos. O que são os espíritos? Há 15 dias atrás, o Allan falou sobre... Alguém lembra da palestra dele? Qual era o tema? Destinação da humanidade. Está aqui nessa parte. Os mundos existentes. A terceira parte é a parte religiosa do Espiritismo. Muita gente fala que o Espiritismo não tem a parte moral, não tem a parte cristã. Muita gente fala que o Espiritismo tem parte com o diabo. E a gente vê aqui na terceira parte a abordagem que Kardec fez sobre a parte moral do Espiritismo. Ou seja, é cristianismo puro. Então, as leis morais que regem o comportamento das pessoas. E a quarta parte, a gente colocou penas e gozos ali para facilitar o slide, mas na verdade fala das consolações e das esperanças. Fala das penalidades, ou também castigos, e das recompensas. Esse livro causou um impacto quando foi lançado, e Kardec sabia que ele tinha um trabalho a mais ainda a desenvolver em cima disso. Não ficou apenas nesse livro. Em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns, que é um aprofundamento desse assunto aqui. Então, no Livro dos Médiuns, ele fala aprofunda o assunto do mundo espiritual, fala como é uma comunicação do nosso plano com o plano espiritual e como devem ser os médiuns e as casas espíritas. Ele estava muito preocupado, porque muita gente estava fazendo mau uso da mediunidade. Então, ele achou por bem aprofundar esse assunto. Quem quer trabalhar com mediunidade tem que estudar o Livro dos Médiuns. Mais à frente, ele lança, em 1864, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando mais uma vez que o Espiritismo sempre seguiu as máximas de Jesus. São 28 capítulos, onde Kardec apresenta as lições do Cristo e dá uma interpretação para que a gente compreenda melhor e, principalmente, que a gente possa colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou como lição. Continuando seu trabalho, em 1865, Kardec aprofunda essa questão de recompensas e de sofrimento, lançando um livro, O Céu e o Inferno, que é o
tema que nós vamos apresentar hoje. Vamos falar alguma coisa sobre o céu e o inferno. Em 1868, um ano antes de falecer, Kardec aprofunda o assunto da origem do universo, aprofunda o assunto de Deus e lança o livro A Gênese. Esses 5 livros, 4 aqui e esse aqui, é o chamado Pentateuco Espírita, onde estão todas as informações, as bases, os postulados para entender o Espiritismo. Já fazem 160, quase 170 anos que foi publicado, e nenhuma de suas colocações foi contestada. Nada foi ainda derrogado. Ou seja, tudo que Kardec falou se confirma e se mostra como verdadeiro. Esse assunto mostra, essa slide mostra a abrangência do Espiritismo. Quantas coisas nós temos aqui? Quando a gente fala na primeira parte, de onde viemos? Qual é a origem? Existem outros mundos? Sim, existem outras dimensões. Como deve ser o nosso comportamento? E aqui, para onde vamos? Qual é o nosso destino? E esse é o assunto que nós vamos apresentar. O Espiritismo fala da vida. Por isso que ele chama a atenção de muitas pessoas. Nesse assunto, para onde vamos? Tem uma pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente entende? Para onde que a gente vai quando morrer? A morte é uma coisa que nós sabemos que vai acontecer. E a gente se pergunta o que vai acontecer após a morte. E nós temos uma noção, hoje, muito enraizada, de céu e de inferno. E como a gente tem mais contato nas nossas experiências encarnatórias com coisas umbralinas, com coisas do inferno, a gente vai falar mais de inferno do que de céu. Certo? Então, a gente tem uma noção, o ser humano, nós temos uma noção do que vai acontecer para a gente. E nós temos uma ideia de inferno. De onde veio essa ideia de inferno? O que é o inferno? É um local de castigo, de sofrimento. Por que a gente tem essa noção? Inferno, inicialmente, a palavra vem do latim, infernus, que não tinha uma conotação de ser uma coisa ruim e nem boa. Era apenas um lugar situado no subterrâneo. Estava lá embaixo. Esse é o significado em latim da palavra infernus. A gente percebe que ela tem várias denominações. Eu trouxe aqui algumas para a gente ter uma noção dessa questão que está atrelada ao sofrimento. O inferno é um lugar de sofrimento. Em egípcio, eles chamavam de Amente, e eram lagos de fogo. Ou seja, desde a época do povo egípcio, já tinha essa noção de fogo. O fogo é uma coisa que destrói, que machuca, que faz a pessoa sofrer. Então, essa ideia de estar atrelado ao sofrimento já vem de muito antigamente. Para os povos nórdicos, os vikings, Suécia, Noruega, o nome que se dá é outro. Eu só trouxe como exemplo Niflheim, e eles não têm uma noção de inferno quente com fogo. Para eles, o inferno é mais gelado do que aquele lugar que eles vivem. Para vocês verem que o ser humano tem uma noção de que o sofrimento pode ser maior do que tem aqui. Em judeu, em hebraico, a palavra é Sheol e significa reino dos mortos. E em grego, é uma palavra muito conhecida, mas mais conhecida, é conhecido como Hades, também lugar dos mortos. Tem várias outras denominações, vários outros significados, mas normalmente é um lugar de sofrimento e tem muita noção de fogo atrelado ao inferno. A gente vê na história, nos registros, que os sumérios, há 4.000 anos, consideravam que depois de morto, o ser humano ia para um abismo sem fim. Então veja bem que essa noção de sofrimento para aqueles que tinham feito coisas ruins, já existia há 4.000 anos.
Mesopotâmia. O Alan falou há 15 dias atrás sobre Mesopotâmia. Estão lembrados? Que ele falou que o ser humano, o ser pensante, chegou à Terra há cerca de 200 mil anos. E há cerca de 10 mil anos que ele começou a registrar sua passagem por aqui. Ele citou a Mesopotâmia. Mesopotâmia, onde hoje é o Irã e o Iraque, a Pérsia, a noção que eles tinham de imortalidade da alma. Então, essa noção de que nós vamos ter continuidade depois que morrer, ela já existe, ela é inerente ao ser humano. Então, ela já está presente no nosso subconsciente. No Egito, nós temos as famosas pirâmides, e vejam que interessante. Por que se faziam as pirâmides? Para atender um desejo do faraó? Não apenas isso. Para que o faraó, quando ressuscitasse, estivesse com toda a sua corte, todos os seus séquitos junto com ele. Já tinha uma noção de ressurreição. Muito provavelmente os egípcios, com essa ideia de que o faraó ia ressurgir, ia ressuscitar, contribuiu para a ideia de ressurreição, que muita gente aceita como válido. A questão do inferno aparece muito no Velho e no Novo Testamento, em muitas passagens, com aquela palavra Sheol e com outras palavras. E para finalizar essa introdução, há uma palavra muito conhecida no meio do quem estuda essa questão, que é Geena ou Geena, alguns falam Genaim. Essa região ficava próxima a Jerusalém. E antes dos judeus chegarem a Jerusalém, havia um povo que fazia sacrifícios ao lado de Jerusalém. E eles faziam sacrifícios de crianças e jogavam essas crianças nesse vale, Geena. E não tinha aterro sanitário, não tinha cuidados com aqueles dejetos que ali estavam, e aquele material começava a entrar em combustão espontânea, começava a pegar fogo. Era lixo misturado com os sacrifícios. E era um lugar que cheirava muito mal. E eles colocavam alguns produtos para tentar acabar com o fogo, ou então para eliminar aquela sujeira, principalmente enxofre. Então saía um cheiro muito ruim. E era um lugar que ninguém gostava de ir. Muitos criminosos não eram sepultados em tumbas, em túmulos, e eram jogados nesse lugar. Então era um lugar que chamava a sofrimento, que cheirava mal e que ninguém gostava de ir. Então a noção que eles faziam de inferno, essa imagem desse vale contribuiu para que fortalecesse a imagem de que o inferno era um lugar de fogo. Essas ideias permanecem durante um bom tempo. Aí, aparece no século XIV, aparece um escritor italiano chamado Dante Alighieri. Ele era da cidade de Florença. Florença era uma cidade, na época, bastante importante na economia da Itália e da Europa. E ali havia muito trabalho, muita poesia, muita discussão e muita arte. Dante Alighieri era um político, era um filósofo, era um pensador e também escritor. E ele tem uma obra muito interessante, muito conhecida no meio literário, que ele chamou inicialmente de A Comédia. Ele começou a lançar esse livro em 1308. E nesse livro, que ele chamou A Comédia, ele faz uma viagem imaginária. Ele era muito admirador dos poetas gregos, e nessa viagem imaginária, ele se encontra com um poeta chamado Virgílio. E Virgílio convida Dante Alighieri para fazer um passeio. Para onde que ele vai passear? Vai para o inferno. Não só para o inferno. Ele vai para o purgatório e vai para o céu. Porque todos vocês sabem que a religião católica tem uma ideia de que após a morte os maus vão para o inferno, aquele que pecou mais ou menos, que fez um pecadinho não muito grave, passa um tempo num lugar chamado purgatório,
e aqueles que foram bons, os santos, vão direto para o céu. E essa obra de Dante Alighieri fala desses 3 lugares. Por que ela é importante do ponto de vista literário? Primeiro, por causa da língua que ele escreveu. Ele escreveu no italiano que estava nascendo. Era a transição entre o latim e o italiano. Então, fortaleceu a língua italiana. E isso já gerava uma importância para a obra. Mas ele faz em rimas, métricas e tudo em 3 frases. É uma obra enorme. Do ponto de vista literário, os estudiosos adoram. Ela é um marco na literatura mundial. Para nós interessa o quê? A imagem que o Virgílio fez. Ele vai para o inferno, acompanhado de Virgílio, poeta, se encontra com outros poetas. Começa a viagem, chega o barqueiro. Tem um barqueiro que faria a travessia do rio, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Chama-se Caronte. Vocês já devem ter ouvido o barqueiro Caronte, que fazia a travessia dos mortos. E Caronte fala assim: você não pode ir, Virgílio, ou Dante, você ainda não morreu. Mas Virgílio chega para ele e fala: opa, Deus autorizou essa passagem do Dante daqui da terra para o mundo dos mortos, que ele vai fazer vai conhecer esse mundo. E ele entra nesse mundo e faz uma descrição. E, logicamente, que da maior parte da obra, ele fala do inferno. Por que isso? Ele fala muito pouco do purgatório e menos ainda do céu. Porque ele não tem noção de como seja o céu. Mas o inferno ele tem, por causa das intuições que nós temos. E ele faz uma descrição horrorosa do inferno. Para você ter uma ideia, ele divide os pontos de onde ficam cada tipo de pecador. Então, se você cometer um pecado X, você vai para esse grupo. Se você cometer um pecado Y, você vai para aquele. E ele classifica as faltas e os tipos de pecadores. E vocês já devem ter ouvido falar do mapa do inferno de Dante. Ele criou até um mapa. Essa obra influenciou muita gente. E ele passando pelo purgatório, junto com Virgílio fala assim para ele: eu não posso ir além disso, não me foi permitido. Porque Virgílio havia nascido antes de Jesus vir ao mundo. Então, as pessoas que nasceram antes de vir ao mundo, antes de Jesus, naquela visão, não poderiam ir para o céu. Então, Virgílio deixa de acompanhar Dante, faz o acompanhamento só naquelas zonas mais tenebrosas, e no purgatório ele é acompanhado por uma alma chamada Matilda, que era muito bondosa, mas ainda estava no purgatório. E Matilda acompanha Dante até o céu. E quem que ele encontra no céu? Só uma curiosidade. Quando ele estava no inferno, como Dante era político, quem que ele encontrou no inferno? Os colegas dele, da política local de Florença. Ele cita lá os problemas que ele tinha de convivência. Curiosidade, isso há mais de 1000 anos atrás, ou 800 anos atrás. Voltando ao céu, Matilda deixa de acompanhar Dante, e lá quem ele encontra? Encontra Beatriz. Quem era Beatriz? Era o seu amor de infância, o seu amor de juventude. Ele havia tido um relacionamento com essa moça, e eles se gostavam, mas eles não se casaram. Beatriz casou com um comerciante e morreu com 25 anos de idade. Mas Dante tinha um amor quase platônico por essa mulher. Dante se casou com outra mulher, teve filhos, mas ele mantinha essa adoração pela Beatriz. E quem que ele encontra no céu? A Beatriz. E lá nós temos uma imagem só do que fizeram, um quadro, nós vamos mostrar qual é a visão que se tinha do céu. Além de Beatriz, Dante encontra também São Bernardo. São Bernardo vai mostrar para Dante como é o céu. Essa obra, pessoal, marcou toda a população da época. Marcou de tal forma que os artistas locais, pintores, escritores, foram incentivados a retratar em quadros aquilo que Dante falou na obra dele. Então nós temos as visões que os artistas, os pintores, os artistas plásticos tinham
tem vários quadros. Aqui nós temos uma noção do inferno, o purgatório e o céu. Aqui apenas o purgatório. Para você, e por enquanto o quadro está bonito, tá, gente? Todos esses quadros estão em capelas e museus na Europa. Aí já começa a noção. Esse é um quadro que está em Lisboa. E veja que tem um caldeirão e tem alguém botando fogo lá. Normalmente as figuras estão nuas, mostrando que o despojamento, que as vestes lá não adiantam, não servem. Lá as pessoas se apresentam como são realmente. Vejam que figura interessante. Isso é uma obra de arte. Aparece uma figura ali que não tem como a gente descrever. Mas isso é o que o artista, o pintor, entendeu da mensagem de Dante. Um outro mais conhecido também faz um retrato parecido. Põe uma besta no meio ali, uma figura totalmente sem sentido, e as pessoas ao lado, todas passando por sofrimentos que a gente não consegue nem descrever direito. Esse quadro é um detalhe do maior. Então você vê as pessoas acorrentadas, uma sendo pisoteada, um machucando o outro, e outras figuras bizarras também atormentando. Era a ideia que se tinha. Quando você for para o inferno, você vai ser atormentado pelo capeta ou por figuras grosseiras que... Essa ideia de inferno, céu e purgatório também vinha atrelada à questão do juízo final. Quando as pessoas, vai acontecer um juízo final. Então você tem aqui o purgatório, aqui o inferno, e aqui uma pessoa como juiz, fazendo a seleção de quem vai ficar à direita do Pai e quem vai ficar no inferno. Então esse juízo final, uma figura, um juiz ali simbolizando. E aqui em cima o céu, Jesus Cristo e por aí vai. Mais um detalhe de como eles retratavam o inferno. Mais uma vez, sofrimento, barras de ferro, figuras bem horrendas. Está vendo aquela carinha ali? Mais uma figura de juízo final. Também... Aqui já é uma coisa mais legal, né? A pessoa já foi para o céu aqui, mas quem não foi escolhido fica sofrendo. E aqui um detalhe dessa figura. Esse quadro aqui é esse aqui, é esse detalhe. Então tem pessoas enforcadas. Esse aqui, pessoal, é um ferro transpassando o indivíduo, porco no rolete, né? Certo? Para vocês verem a ideia que se tinha na época de 1300, de 1400 e aí por diante. Da onde vem essa ideia de sofrimento? E isso foi incentivado pela Igreja Católica. Vamos reproduzir essa obra para mostrar. Por que eles faziam isso? Para incentivar o temor nas pessoas. Então a questão da relação com Deus e a relação com a morte estava atrelada ao temor. Eu tenho que ter medo. Porque eu tendo medo, eu vou me comportar. Tendo medo, eu não vou cometer pecados. Se você cometer pecado, olha o que vai acontecer com você. Então, era a filosofia de impor um comportamento, de atrelar um bom comportamento à questão do medo. Então, é a cultura do medo. Aí vem a parte do céu. Essa é a figura que foi... A figura não está muito legal, mas foi o que eu consegui. A figura aqui é Dante e a Beatriz, no céu. Essa figura também é um quadro pintado por um artista. E o céu já é um pouco diferente. O céu é um jardim. Então, na descrição de Dante, tem muito jardim. Todos nós gostamos de jardins. Então, a imagem que nós temos de céu, quando eu falo nós, pessoal, é o ser humano em geral, tá? Eu estou falando da ideia que a humanidade tem de céu, inferno e purgatório.
A ideia que nós temos é um jardim. Então, se eu estiver num lugar bonito, com uma escadinha subindo ao céu, né, bem mais legal, bem mais gostoso de se ver. Eu não vim aqui fazer tortura, não mostrar. Eu quero que vocês tenham um domingo legal, viu, gente? Tá? É que é só para explicar. Além de jardim, céu está também paraíso, né? Céu é outra denominação que se dá ao céu. Nós vamos todos para o paraíso. Então, a primeira coisa que aparece é um portal de nuvens, uma escada. Nós vamos atravessar essa escada e lá atrás vai estar o paraíso. Só para os bons, viu? Só para quem for bem comportado. E, logicamente, que a gente tem outras ideias de paraíso. É uma ideia por isso que a gente colocou lá gozo, né? É uma ideia de prazer constante. Eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar admirando e curtindo a natureza. Eu tenho uma ilha só minha, onde eu sou servido pelas pessoas e eu tenho todos os meus desejos satisfeitos. Muita gente tem essa noção de céu, muita gente tem essa visão de paraíso. Em resumo, pessoal, o ser humano tem uma necessidade de localizar as coisas, dar uma localização espacial. Se eu não souber para onde eu vou, fica difícil. Se eu não souber como é que é o lugar lá, fica difícil. Eu tenho que descobrir, saber como é o lugar, para poder ter uma garantia, uma certeza de que eu vou num lugar legal. Então, nós temos uma necessidade de definir. Então, o ser humano, ao longo da história, ao longo do decurso das coisas, ele definiu que para quem fosse mal, existia um lugar de condenação eterna. Certo? Então, que lugar que é esse? É o inferno. E para os bons, mesma coisa, um lugar de prazer eterno. Essa é a visão que a humanidade tem. De uma maneira geral, quando morre, que nós sabemos que todos nós vamos morrer, para onde vai? Vai para um desses dois lugares. Ou até para o purgatório, né? Qual portinha vocês querem ir, pessoal? Da direita ou da esquerda? Opa! De acordo com as religiões atuais, depende do critério que essa religião estabelece. O muçulmano, se ele fizer alguma coisa em nome de Alá, ele vai para onde? O que ele vai ter lá? Virgens. A noção de céu do islamismo é muito curiosa, pessoal. Os homens vão ter, não 70, mas 100 virgens. E a mulher é usada exclusivamente para atender os prazeres dos homens. Isso para eles é certo. Isso para eles é o que vai acontecer. E tem uma coisa gozada lá no paraíso dos islâmicos. A mulher virgem, ela participa da relação sexual com a pessoa, com o cara que morreu, e ela volta a ser virgem depois. Então vocês vejam as diferentes noções, as diferentes imagens que os seres humanos têm para a morte. Muita coisa tem a ver com o interesse, com a opinião pessoal. Então nós temos que ter cuidado com essa questão de para onde vai depois. Então depende de critérios subjetivos de cada religião. Se eu seguir determinadas regras, se eu atender determinados comportamentos, eu vou para o céu. Se eu não seguir, eu vou para o inferno. Existe uma noção de castigo muito forte, ou seja, se eu não seguir aquelas dogmas, se eu não seguir aqueles preceitos, eu vou ser castigado. Então a ideia de Deus é uma ideia de punição. Por outro lado, tem a questão do privilégio. E a gente sabe que alguns irão para o céu, que são os escolhidos, e outros irão para o inferno. E privilégio, pessoal, é um negócio de injustiça. Nós sabemos que não existe, na justiça divina, não existem privilégios. Muito bem. Como é que o Livro dos Espíritos encara esse negócio? Primeira coisa, Kardec traz a questão das penalidades e das consolações de uma forma diferente. O que vai acontecer? Então, Kardec, para tentar contrapor a ideia do Espiritismo em relação à ideia que vingava na época, ele traz a questão dos
das penas e dos gozos. E ele traz em duas partes. Primeiro, as questões que nós passamos aqui na Terra, por isso que ele chama de terrenos. Então, o que nós temos aqui na Terra? Primeira coisa, ele fala de felicidade e infelicidade. Infelizmente, nós não teremos nesse mundo de provas e expiações. Vocês estão lembrados da palestra do Alain? O planeta Terra está saindo, já foi primitivo, foi promovido a mundo de provas e expiações que nós estamos hoje. Nesse mundo de provas e expiações, não é possível ter felicidade completa. Essa felicidade é relativa. Se vocês analisarem bem, todos nós estamos buscando a felicidade. Todos nós vamos atrás da felicidade. Quando vamos numa festa, quando vamos num passeio, quando a gente vem ao centro, a gente vem buscar a felicidade aqui. Quando a gente casa, quando a gente arruma um emprego. Então, o ser humano está constantemente buscando essa felicidade. Mas, infelizmente, ele usa caminhos diferentes. Muitos vão buscar a felicidade nas drogas, outros nas bebidas, outros nos excessos e por aí vai. Então, Kardec deixa bem claro que essa felicidade aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações que nós temos, ela é relativa. Há uma história muito interessante. Havia um fazendeiro, o nome dele era Valérium, e era um fazendeiro próspero e rico na região da Judéia. Mas ele ouviu dizer que haviam descoberto ouro num local distante. E aquela notícia chamou a atenção dele. Apesar de ele ser uma pessoa próspera, dona do seu negócio, segura, estabelecida, ele quis mais. O que ele fez? Ele vendeu a fazenda. Vendeu a fazenda e foi atrás desse ouro, também garimpar onde as pessoas haviam noticiado que havia ouro. E ele pega o dinheiro da fazenda, vai atrás do ouro, gasta todo o seu dinheiro e não acha uma pedra. O que ele faz? Ele volta para o lugar onde ele havia saído, sua fazenda. Chegando na fazenda, ele encontra o dono atual, para quem ele tinha vendido a fazenda. E ele vê que a fazenda havia prosperado mais ainda, estava mais bonita, o gado estava melhor e as casas, os funcionários estavam felizes. E ele perguntou para quem ele tinha vendido, o que aconteceu? Ele falou, então, a gente estava escavando o solo para plantar e eu achei uma mina de ouro. É uma história simbólica, mas que mostra que muitas vezes a felicidade está do lado da gente e a gente não vê. E a gente vai procurar essa felicidade em outros lugares. E normalmente ela está do nosso lado. Então nós temos que ver o que está do nosso lado, colaborando para que a gente encontre essa felicidade. E muitas vezes a gente está com a ideia em outro lugar. A gente tem que ter atenção para esse detalhe. Nesse assunto de penas e gozos terrenos, outra coisa que incomoda a todo mundo é a perda de uma pessoa querida. Não precisa ser o filho, que eu acho que é a maior dor que alguém pode ter, mas um amigo, o pai, a mãe, um irmão, todos nós temos aqui, e vocês vão se lembrar de alguém querido que já partiu. Para onde foi essa pessoa querida? Por que isso acontece com a gente? Então, Kardec analisa essa questão que é um sofrimento, e muita gente fala que Deus castiga, passa por um momento desse e não se sente feliz. Outros tipos de sofrimento que nós temos na Terra. Todos nós temos decepção, já sofremos ingratidão e já vimos várias pessoas com quem a gente se dava bem, que a gente se relacionava bem, e essa afeição foi destruída. Muita gente tem união antipática. O que é? Quem que não tem aqui um cunhado, um primo? Coitado dos cunhados, né? A gente fala mal dos cunhados, mas esquece que a gente também é cunhado, né? A gente fala mal da sogra, mas esquece que a nossa mãe é sogra, né? Então, é aquela mania que a gente tem de sempre arrumar alguém para criticar, para falar mal. Mas no trabalho nós também temos. E é curioso, até no centro espírita a gente tem união antipática. Então, muita gente vem no centro e fala, aquele centro é uma maravilha. Lá só tem gente boa, toma cuidado. No centro também tem ser humano. Também tem irmãos no mesmo estágio evolutivo que a gente. Eu tinha um palestrante que ele costumava dizer assim,
Você acha aquela pessoa chata? Toma cuidado. Ele é o chato do chato. Né? Que muitas vezes nós somos o chato para alguma pessoa, né? Estou falando de inferno, estou falando de morte, e eu vou fazer uma pergunta. Quem quer ir para o inferno? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Pode levantar. O seu Anésio já respondeu a pergunta que eu vou fazer agora. Quem quer ir agora? Não é uma contradição, pessoal? Todo mundo quer ir para o céu. Tem um aeróbus esperando lá fora para nos levar para o céu. Ninguém quer tomar, né? Se fosse para Fernando de Noronha, né? Todo mundo ia já, né? Não é uma contradição, pessoal? Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir agora, não. Opa, me dá mais um tempinho aí, me dá mais um período, me dá uma moratória, que eu ainda tenho coisa para fazer aqui. Que eu ainda tenho alguns ajustes para acertar. Isso é o que nós temos intuitivamente dentro de nós. Então, Kardec analisa também essa questão da nossa preocupação com a morte. Não é nem preocupação, é medo da morte. Nós temos um temor muito grande de para onde nós vamos após a nossa passagem. E vocês não se iludam. O espírita, eu acho que é o que tem mais medo. Porque ele sabe que a hora que ele chegar do lado de lá, não vai ter um céu, não vai ter um anjo, não vai ter harpa. Pelo contrário. Ele vai se dar conta, ele vai fazer um balanço das suas atividades aqui na Terra, nessa encarnação. E a hora que ele fizer esse balanço, ele vai ver que ele ainda tem muito a ajustar. Então, esse temor da morte, eu já contei, já passei a história aí, ela também é inerente ao ser humano, em função do que nós vamos encontrar do lado de lá. E Kardec também fala do desgosto pela vida que resulta em suicídio. Muitas pessoas não estão felizes, não se sentem ajustadas e acabam cometendo suicídio. Isso está aumentando, é uma coisa grave que está acontecendo, principalmente entre jovens. E por que a pessoa se suicida? Porque ela não está contente, ela não está feliz. Ela não está ajustada ao que ela está vivendo. Ela se acha no direito de tirar a própria vida para ver se acaba com esse sofrimento que ela está passando. Além das penas e gozos terrenos, o Livro dos Espíritos também fala sobre penas e gozos futuros. Então, Kardec não fica apenas no que acontece aqui na Terra em relação à penalidade e sofrimento. Primeira coisa, ele faz uma análise do futuro. O que vai ter depois da morte? O nada, com certeza, não é. Deus não iria nos criar para que a gente não tivesse uma finalidade depois. Eu falei que cada um tem uma pessoa querida que já faleceu. Aonde está o conhecimento dessa pessoa? Todas as experiências que ela vivenciou, boas e ruins. Para onde foi isso? Qual é a finalidade disso? Tem que ter uma finalidade. Né? Então, o nada não existe. Depois da morte vai ter alguma coisa, viu, gente? Tá? Kardec fala da nossa intuição dessas penas, já citei aqui várias vezes, né? Mas isso é uma coisa intuitiva, é nosso. Intervenção de Deus nas penas e gozos futuros. É uma coisa interessante também. Muitas vezes a gente sopra e fala assim, Deus esqueceu de mim. Né? A gente costuma dizer, Deus não está me olhando mais, não está mais cuidando de mim. Ou então, está me castigando. Será que Deus intervém nesses sofrimentos? Será que Deus define, olha, você vai para o inferno e você vai para o céu? Hã? Não. Deus criou as leis para que a gente possa viver dentro dessas leis. Quando a gente se desvia das leis, a gente sofre. Quando a gente segue as leis, a gente está no caminho correto, a gente é feliz. Então essa a intervenção de Deus não é uma intervenção direta. Simplesmente Ele fez as leis para toda a humanidade. Ele fala um pouquinho da natureza desses sofrimentos e dessas recompensas, se são materiais ou se não são materiais. Fala um pouco sobre o tempo, a duração e
sobre a duração desse sofrimento ou dessa felicidade, fala da necessidade da gente expiar, da gente pagar, da gente resgatar alguma coisa que nós fizemos contra as leis divinas, e uma coisa importante é o arrependimento, né? É o começo do nosso processo de buscar a felicidade. Fala da duração das penalidades, contrapondo a ideia da eternidade do sofrimento. Fica muito difícil de entender um Deus misericordioso, bondoso, criando um filho, criando para que ele fique eternamente sofrendo no inferno ou em qualquer outro lugar. Aí nós vamos, ainda falando do Livro dos Espíritos, a pergunta 1012, que já é daquela quarta parte de Penas e Gozos, já é o final do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta para os Espíritos que deixa bem claro essa questão. A pergunta que ele faz é: haverá no universo lugares determinados para as penalidades e para os prazeres dos Espíritos conforme seus méritos? Então, uma coisa interessante que a gente vê é mérito. Então, conforme o mérito, a pessoa vai para uma zona de prazer ou para uma zona de penalidade. O que os Espíritos respondem? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, destinado especialmente a uma ou outra coisa. Então, não existe um lugar determinado. Da mesma forma que nós temos uma dificuldade de entender o que é Deus, porque nós temos uma necessidade de fazer um antagonismo, uma comparação. O ser humano também tem essa característica dualista. Eu só entendo o alto se eu tiver o baixo. Eu só entendo o quente se eu tiver o frio. Claro e escuro. E assim por diante. Deus não tem um contraponto. É Deus. E aqui também nós temos essa necessidade de definir um lugar, e esse lugar não existe. Por quê? Todos nós conhecemos, eu falei das obras básicas do Espiritismo no começo, mas tem uma série muito boa chamada Série André Luiz. São 16 livros psicografados por Chico Xavier, que foram ditados por um espírito chamado André Luiz. Então chama Série André Luiz, e um dos livros dessa série chama-se Libertação. André Luiz caminha pelo mundo espiritual, numa colônia chamada Nosso Lar, e ele vai descrevendo como é o mundo espiritual para nós aqui nos livros. E ele passa por uma série de situações e aprendizados. Um dos mentores dele nesse livro, sobre esse assunto, ele fala assim: a rigor, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia. Qual que é a antiga teologia? Aquela que eu mostrei para vocês, de céu, inferno e purgatório. Onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, ou seja, esses demônios, essas figuras bizarras, cutucando a gente, colocando a gente num fogo, ardendo e incomodando a gente. Mas temos sim, veja bem a frase agora, pessoal: esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. O que ele quer dizer com isso? Esferas obscuras em que se agregam. Esse agregar aí tem a ver com afinidade, com sintonia. Esferas obscuras, por que ela é obscura? Porque a consciência está embotada na ignorância. Então a pessoa está achando alguma coisa e vibra nesse sentido e se agrega com outros pensamentos vibratórios de mesma sintonia, de mesma vibração. Cristalizadas no ócio reprovável, uma pessoa que só quer ficar descansando, não quer trabalhar, só quer sossego. Ou então confundida no eclipse temporário da razão. A pessoa ainda está com uma ideia meio nebulosa, está meio cinza a coisa. Essas pessoas, esses espíritos, desesperados e insubmissos, criam zonas de tormentos.
Então são os próprios espíritos que, vibrando dessa forma, cria essa esfera obscura. Mas olha que interessante que ele fala também nessa frase. Tais criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Elas necessitam de um amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes um modo de agir e de pensar. A pessoa está tão arraigada naquele pensamento negativo que ela não consegue mudar só com a palavra. Ela precisa de um amparo eficiente. Aí vem o trabalho de desobsessão, das reuniões mediúnicas, as nossas orações por essas pessoas que estão passando por tormentos. Porque a pessoa que morreu com tormento aqui, ela leva o tormento para lá. A pessoa que morreu com ódio, ela vai levar esse sentimento para ela, não vai mudar. Da mesma forma que a pessoa que morreu sentindo o amor pelas pessoas, vai levar o mesmo amor quando estiver do lado de lá. Então quem cria essa zona de tormento é o próprio espírito. O que fala o livro O Céu e o Inferno? Nós temos 10 minutos ainda, viu, pessoal? O que fala o livro O Céu e o Inferno? Que é um dos 5 livros que eu falei no começo do Pentateuco Espírita. Tá? Até agora eu falei da 4ª parte. Logicamente, que a primeira ideia que vem é a imortalidade da alma. Nós não estamos falando nada aqui que não seja uma continuidade da vida. A alma é imortal. Ou seja, nós não vamos morrer. Nós vamos continuar. O corpo nosso vai morrer. Mas olha que coisa boa. Na próxima encarnação, eu não falei de reencarnação aqui. Hein? Na próxima encarnação, nós vamos ganhar outro corpinho. Certo? Um pouco diferente desse que nós temos hoje. Mas vamos ter outro. Como é que vai ser esse outro corpo na próxima encarnação? Vocês já pararam para pensar nisso? Ah, eu quero mais bonitinho, eu quero mais fortinho, eu quero um cabelo diferente. Né? O que você vai fazer para ter essa diferença que você quer no futuro? O Alain falou na palestra dele da destinação da humanidade. Os mundos vão passar de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, depois para mundos de regeneração, que a Terra está iniciando esse mundo de regeneração, mas ainda não estamos nele. Depois vamos para mundos felizes e depois vamos atingir os mundos celestes ou perfeitos. Aqui nós estamos falando da destinação do indivíduo. O espírito é individualizado, é o princípio inteligente, é o que pensa. E aí, para onde vai todo esse conhecimento que nós temos? O que nós vamos fazer com ele no futuro? É isso que Kardec coloca nesse livro. E eu faço a pergunta novamente: quando morre, para onde vai? Mais uma vez, que portinha que vocês querem ir? E eu falei no outro slide que quem definia para onde ia eram as questões religiosas, eram os pontos de vista de cada religião. E aí eu pergunto para vocês: quem é que define a portinha que vocês vão passar? Quem é que vai fazer com que a gente entre pela porta esquerda ou pela porta direita? Alguém saberia me dizer? É Deus? Mas infelizmente vai ser feita uma avaliação. Não é o Enem, não é o vestibular, mas é uma prestação de contas. Tá? Vai ser feita uma avaliação dessa etapa da nossa cruzada evolutiva. E essa avaliação passa por um julgamento, e toda vez que a gente fala em julgamento, tem uma noção de justiça. Por isso que o subtítulo do livro O Céu e o Inferno é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a justiça divina é um pouco diferente da nossa. Nós ainda estamos para chegar lá. Eu tenho um amigo, um advogado, que ele fala assim, eu estou preocupado com o meu futuro, porque no futuro não vai ser preciso advogado. Por que o advogado existe? Para resolver as injustiças, as brigas, as contendas. No mundo feliz não vai existir isso. Não vai precisar de advogado.
né? Então, a questão da justiça divina é uma questão séria também. E essa avaliação e essa definição, vocês já responderam quem define para onde vai. Quem que define, pessoal? Muito bom. Continuando ainda. Muita gente entende o sofrimento, aquela questão do inferno, às vezes como eu estou sofrendo porque eu vou ser curado, eu vou ser salvo, e o sofrimento que eu estou passando é para me limpar, para ficar livre do sofrimento. O sofrimento não é redentor em si. O sofrimento nada mais é do que uma prova. Nada mais é do que um momento que a gente está passando para que a gente entenda o motivo desse sofrimento, e Deus não está castigando. Então o sofrimento é o início do processo de redenção que nós vamos passar ao longo da nossa existência. Céu e inferno, como nós vimos na pergunta do Kardec, 1012, e naquela fala do André Luiz, é um estado de espírito. Vocês conhecem a história do samurai? Que queria saber... Havia um samurai muito vigoroso, cumpria suas tarefas, fazia o seu trabalho de uma forma muito bem feita. E um belo dia, ele foi, depois de uma tarefa, ele foi questionado sobre o que era o céu e o que era o inferno. E ele não sabia responder. Como ele era uma pessoa orgulhosa, ele falou, vou procurar. E ficou sabendo que havia um sábio que tinha a resposta. Ele falou, vou procurar esse sábio e vou perguntar para ele o que é o céu e o que é o inferno. E para chegar na casa desse sábio, onde esse sábio morava, ele tinha que passar rios, florestas, montanhas. E o sábio ficou sabendo que ele ia lá. E o samurai, depois de passar por todos esses caminhos, chegou para o sábio e queria saber. O sábio falou assim, fala para ele aguardar um pouquinho. O samurai já ficou revoltado. Como que ele não me recebe? Como que ele não me atende de uma forma pronta e rápida? Eu corri todo esse caminho aqui, me desgastei para vir aqui, ele não me atende. Ele já ficou nervoso. A hora que ele chegou para o sábio e perguntou, o sábio falou, pode chamar o samurai agora que eu vou atendê-lo. A hora que eles se encontraram, o samurai perguntou, eu queria saber onde é que é o céu, onde é que é o inferno. O sábio falou para ele, eu não vou responder essa pergunta é muito simples. O samurai ficou mais nervoso. Como que o senhor não me responde? Eu andei, eu me desgastei, eu me cansei para vir aqui, o senhor não me responde? E o sábio só olhou para ele. O samurai arrancou a espada e falou assim, o senhor vai me responder ou então eu vou te matar. O sábio virou para ele e falou assim, isso é o inferno. O samurai guardou a espada na bainha e falou, isso é o céu. Ou seja, ele entendeu que céu e inferno nada mais é do que um estado de espírito que a gente passa. Então nós, na presente encarnação, temos momentos que passamos por verdadeiros infernos. E temos momentos que estamos no céu. E a gente está sempre querendo estar no céu. Quando eu pergunto para vocês quem define para onde vai, essa frase também cabe. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo aquilo que nós temos hoje, de recursos, de ferramentas, de atributos, de virtudes e de qualidades, nós adquirimos nas nossas vivências encarnatórias passadas. E trazemos isso conosco. Tanto as coisas boas, como as coisas não tão boas. As nossas tendências, as nossas reminiscências. E nós temos que trabalhar isso para que o nosso futuro seja mais próximo de um céu do que de um inferno. E quem que define isso? Está atrelado ao livre-arbítrio. Às escolhas que nós fazemos. Então, quem vai escolher o teu céu ou o teu inferno é você mesmo. O seu Anésio sempre fala das pessoas novas que vêm para o centro, é a primeira vez. Se vocês vieram com outra intenção, me desculpem. Se algum centro falar que vai encontrar a solução para o teu problema, toma cuidado. Quem encontra a solução para o teu problema é você mesmo. O Espiritismo te ajuda. O Espiritismo te dá uma luz, te dá um caminho e te apoia. Mas a decisão é tua.
Ninguém vai tirar uma doença numa sala de passe. Não tenham essa ilusão. Então tomem cuidado com as escolhas que vocês fazem. Reflitam. E o Espiritismo nos convida à reflexão, nos convida à análise. Nós falamos da... Está terminando já, viu, pessoal? Nós falamos das leis morais no começo. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, então são 10 leis que Kardec elencou. Uma delas é a lei do progresso. Estamos fadados a sempre crescer, a sempre evoluir. Não vamos nunca retroceder. Então, nesse caminho em busca da felicidade, essa lei do progresso vai nos levar a algum lugar. E vamos ficar um pouquinho mais alegres hoje nesse domingo, esquecer aquelas imagens de porco no rolete e outras, e vamos pensar no jardim, porque nós, pessoal, estamos fadados à felicidade. O nosso destino é ser um anjo. Muitas das pessoas que hoje nós achamos que são cruéis, eu não gosto de citar figuras atuais, eu procuro citar as mais antigas. Por exemplo, Hitler. Por exemplo, Fernandinho Beiramar. São pessoas que a gente fala o nome e vem uma coisa negativa. Eles também serão anjos. Quando? Vai depender deles. Essa velocidade vai depender deles. Mas eles estão destinados a serem filhos de Deus. Para terminar, pessoal, tem uma frase de Paulo de Tarso, muito famosa, vocês já devem ter ouvido em outras palestras, porque todos aqueles assuntos que a gente apresentou, todos aqueles temas que nós apresentamos no início, é uma abrangência muito grande. Então vocês já devem ter visto essa frase de Paulo de Tarso. Tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Eu posso matar alguém? Posso. Eu posso mentir? Posso. Enganar? Eu posso ficar quieto, parado, sem fazer nada? Posso. Tudo me é permitido. Algumas coisas não, tá? Eu não posso voar, por exemplo. Certo? Muita gente quer voar. Então você tem que analisar o risco desse voo. Mas a maioria das coisas eu posso fazer. Então, o estudo da ética faz um questionamento muito interessante. Quando você tiver uma situação, você tem que responder 3 perguntas. Primeiro, eu posso? É possível? Quando eu falo eu posso, não é questão de você querer ou não, de você realmente ter condições de realizar aquilo. Eu posso me movimentar, eu posso agir. É possível. Então, a resposta está respondida. A pergunta está respondida. A segunda pergunta que você faz é: eu quero isso? É um querer meu fazer isso que eu estou pensando em fazer? E a terceira pergunta: isso me convém? Se as 3 respostas forem sim, faça. Se uma delas for não, não faça. Senão você vai ter problemas. E todas as nossas escolhas, pessoal, têm consequências. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está trocando os pés pelas mãos, está fazendo bobagem, está fazendo uma coisa... A gente fala assim, essa pessoa é inconsequente. O que é uma pessoa inconsequente? Ela não mede a consequência daquilo que ela está fazendo. E todas as nossas atitudes, todas as nossas ações têm uma consequência. Não por acaso, uma das leis é a lei de causa e efeito. Então, tudo tem uma causa e tem um efeito. Então, Paulo de Tarso, o grande apóstolo do cristianismo, deixa essa frase para que a gente analise, que a gente reflita. Se convém fazer aquilo que nós estamos fazendo. Uma outra frase interessante, mostrando essa questão do inferno, e quem decide para onde vai e quem não vai, é essa frase, muito conhecida no meio espírita também. A cada um será dado conforme as suas obras. Então, de acordo com aquilo que eu fiz, de acordo com o que eu trabalhei, eu vou ter direito, eu vou ter mérito para uma outra coisa. Quem falou essa frase? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. Então, pessoal, a ideia era trazer uma reflexão sobre o inferno, tirar um pouco essa ideia de que do lado de lá é um lugar de sofrimento. Só vai ser um lugar de sofrimento se nós não trabalharmos agora essas questões que nos atormentam, porque nós vamos levar esse tormento para o lado de lá.
Então, vamos então começar a fazer aquilo que Jesus falou: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Se eu tenho mágoa de alguém, vamos deixar essa mágoa de lado. Se eu tenho que perdoar alguém, e o perdão não é uma coisa fácil, a gente sabe disso. E aí fica o aviso para as pessoas que estão chegando: ser espírita não é fácil. É difícil ser espírita. Mas fica a reflexão. O Espiritismo nos dá essa abertura, nos dá essa chance da gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento. O Evangelho é uma ajuda muito grande, em onde a gente pode abrir o Evangelho e tirar coisas práticas para a nossa vida. Há uma frase muito interessante, com a qual eu vou encerrar a apresentação, que fala assim que, estudando o Evangelho e aplicando o Evangelho, eu consigo conviver com as dores da terra, cultivando as propostas do céu. Ou seja, o foco nosso não tem que ser aqui, o foco nosso tem que ser lá. Então, pelo Evangelho, eu consigo conviver com as dores da terra, cultivando as propostas do céu. Que vocês tenham um ótimo domingo, num jardim bem gostoso, ou numa praia, ou numa festa, e possam fazer uma reflexão e eliminar um pouco essa ideia triste que a gente tem do além. Agradeço a atenção, agradeço a casa pela oportunidade, e até uma próxima oportunidade. Bom domingo para vocês, pessoal.